amigos espirituais, que são os responsáveis pelos nossos trabalhos, que nos intuem, que nos sustentam para que todos nós possamos estar aqui presentes todas as terças-feiras, que esses irmãos recebam o nosso abraço fraterno e rogamos as bênçãos de Deus, nosso Pai, para que nós possamos absorver todos os conhecimentos que aqui tivermos e que possamos também colocá-los em prática na nossa vida. Que assim seja, Senhor, e que possamos ter uma boa aula. Graças a Deus. Boa noite a todos vocês. Imagino que vocês estão ouvindo bem aí. Se o som estiver muito baixo, vocês avisam que a gente aumenta, tá? Dá um sinal aí que está tudo bem com o som. Ok. Nós estamos, então, estudando o tema 4 do primeiro bloco. Se vocês lembram, o nosso curso ele é dividido em 3 blocos, né? E cada bloco tem temas, né? O primeiro bloco são vários temas, são 10 temas, nós estamos no 4, aí depois nós vamos fazer os outros, depois entra no bloco 2 e o bloco 3. Pelo andar da carruagem, a gente entende que a gente deve fazer esse curso até o fim do ano, um pouquinho antes, né? Mas é um curso demorado porque são muitos assuntos a serem vencidos e aprendidos, né? Então, na semana passada, nós começamos a falar de alguns assuntos e entramos no tema 4, que ele fala de espírito, matéria e fluidos. E eu falei com vocês sobre um vídeo que tinha muito a ver com isso, né? E eu falei também que nessa aula de hoje nós íamos trazer um pedaço do vídeo, não em forma de vídeo, mas em forma de apresentação, porque ele nos dá uma simbologia, uma compreensão. Pesquisadores na área da psicologia, e, na verdade, da psicologia mais relativa ao mundo militar, lá no passado, eles colocaram que as pessoas guardam informações com mais facilidade por vários aspectos diferentes. E um deles é quando você vê figuras que se relacionam ao tema, quando você vê simbologias. Então, quando você vê um símbolo, aquilo tende a impregnar com mais facilidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão de espírito, matéria e fluidos, baseado no vídeo, mas trazendo para nós aqui uma simbologia que pode nos ajudar a sedimentar mais as nossas informações. Então, nós vamos falar da simbologia e, no final, tem 2 transparências sobre fluidos para terminar esse tema 4. Eu acho que a gente consegue fechar esse assunto do tema 4 hoje, para entrar no tema 5 na próxima semana, que é perispírito, né? E, inclusive, conversei com o Roberto antes, para saber que de perispírito, o que eu poderia trazer para vocês, porque o assunto que está na apostila é muito curto, e acho que é um tema que precisa ser explorado um pouco mais. E esse material que vocês veem, que eu coloco um adendo, que eu acrescento uma coisa, em algum momento, como ele está gravado, vocês podem pesquisar à vontade, mas em algum momento eu vou pegar tudo isso e vou reenviar, que aí as pessoas fazem o que quiser com ele, complementa a apostila, faz de novo, tira a cópia, faz como quiser. Mas, de qualquer jeito, ele está documentado aqui nas nossas gravações, tá certo? Então, nós vamos seguir em frente nesse assunto, né? E nesse assunto nós já falamos aqui, nós já falamos do espírito, nós já falamos da matéria. Então, Ednilson já está aí com a gente, já está adicionado. Olá, Ednilson, Ednilson. Então, a gente vai falar um pouquinho, como eu estava conversando com vocês, sobre uma simbologia. É uma simbologia da criação e evolução nas 7 dimensões. A palavra dimensão, eu usei ela lá no vídeo, porque o vídeo eu disse, não é um vídeo espírita, é espiritualista. Os vídeos são espiritualistas. E dimensões é uma palavra muito usada no meio espiritualista, até no meio espírita, mas a gente pode trocar a palavra dimensão por níveis. Então, seria a simbologia da criação e evolução nos 7 níveis de evolução, alguma coisa assim, mas isso não é importante. É a jornada evolutiva do princípio espiritual junto ao princípio material. Então, o que a gente tenta falar numa simbologia, imagina que você, para falar de um assunto desse, você vai precisar de livros e mais livros. E é verdade, é muito extenso, é muito complexo. Mas o que a gente faz aqui é como se fosse um resumo.
Você cria um símbolo, em cima do símbolo você passa por todo o processo de uma forma bem simples. Isso é uma coisa boa. Aí, se a pessoa quer se aprofundar, como a gente faz aqui no curso de doutrina, a gente pega uma dimensão daquela e fala, agora nós vamos estudar isso aqui. Aí você estuda 1, 2 meses aquele tema. Então, você aprofunda. Isso é uma coisa boa. Mas aqui nós vamos falar mais pensando na mediunidade, no aspecto dos fluidos, do princípio espiritual, do princípio material. E, inclusive, isso aqui é bom para a gente entender a questão do perispírito, que nós vamos falar no tema 5. Então, vamos lá. A hora que quiser interromper, a hora que quiser comentar, você também fala comigo, tá? A gente para aqui. Então, vamos aqui usar, como eu falei aqui, né, no anterior, uma simbologia. Vamos usar a nossa imaginação, porque quando a gente fala de criação, quando fala de Deus, de plano divino, de eternidade, a gente tem que pensar em imaginação, porque a gente não tem acesso à maioria das informações em lugar nenhum, nem no meio espírita, são reduzidas ao nosso nível. Então, quando você quer entender isso, você procura daqui, procura dali, você junta a filosofia, junta o espiritismo, junta a religião oriental, junta daqui, e você vai criando um imaginário para você entender o processo. Algumas coisas, elas são bases científicas, algumas coisas são bases da própria religião espírita, algumas coisas são básicas, simbologicamente falando, imaginário, para a gente entender. Mas o que interessa é a didática que nos traz uma informação que a maioria delas são informações coerentes com a doutrina espírita. Tá? Então, nós vamos lá. Antes desse slide, para quem viu o vídeo, tem uma introdução, tem um vídeo de introdução. E o que é o vídeo de introdução? O vídeo de introdução ele vai falar da dimensão anterior a isso aqui. É a dimensão divina, que não está catalogada aqui. Então, vai falar da dimensão divina e quando começou o processo que a gente chama lá no vídeo de processo gestatório. Ou seja, quando Deus criou o princípio espiritual, o princípio material e as forças que coordenam esses princípios. Né? A gente chama da força da vontade, né? Não é a vontade como a gente conhece, é uma força. E esse processo de criação, ele é falado muito pouco no espiritismo, mas tem alguma coisa no espiritismo, tem na filosofia, e a gente usou alguns símbolos, inclusive símbolos da matemática sagrada dos antigos gregos, para dar um tom assim de figuras para a gente guardar a informação. Isso está antes disso aqui que nós vamos falar, porque quando chega aqui, já é o nosso mundo concreto. O mundo concreto no sentido que já existe um princípio material, um princípio espiritual. O mundo concreto, como a gente conhece, com a matéria, com essa vida que nós temos, está lá embaixo, na última dimensão, que nós vamos falar um pouco dele hoje também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos como diz, pôr o cinto e seguir a viagem. Tá? Agora nós vamos colocar os cintos e fazer uma pequena viagem aqui. Então, vocês vão perceber que é um círculo dividido em duas partes. Então, na parte de baixo, que é a maior parte, onde estão os quatro níveis ou as 4 dimensões, é o reino que a gente chama reino dos humanos. São as dimensões materiais como nós conhecemos. E, às vezes, como nós nem conhecemos. E na parte de cima está onde ficam os espíritos angélicos, ou espíritos de luz, ou espíritos puros. Então, vamos pensar em níveis de espíritos de alto nível que vivem ali. São as dimensões espirituais. E aqui você tem o símbolo alfa. Alfa é o símbolo grego do início, do começo. Né? Você já deve ter visto aquela história de alfa e ômega, né? O início e o fim. Então, aqui é uma simbologia grega que é o começo, o início de tudo. Mas quando a gente fala início de tudo, e quando a gente fala de Deus iniciou a criação, isso não é verdade. Isso é uma maneira que a gente tem no nosso nível evolutivo de criar uma simbologia. Porque Deus não tem início. A criação de Deus não tem início. E isso a gente não entende, a nossa mente não está preparada para compreender. Então a gente tem que criar um ponto de partida. E isso é simbólico. Então o nosso ponto de partida está aqui. Então a gente vai imaginar que em algum momento Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. Isso na primeira dimensão.
ou no primeiro nível, o início da jornada. Então, o princípio espiritual e o princípio material são criados. E, junto com esses dois princípios, um ser abstrato. O que é um ser abstrato? Ele não tem nenhum tipo de matéria, nem que seja a matéria mais sutil que é do princípio espiritual, do fluido cósmico universal. Ele é um ser abstrato porque ele é um poder que vai ajudar o princípio espiritual e o princípio material, como se fosse a trindade, né? A sua jornada. Então, a jornada do princípio espiritual e princípio material, isso está de acordo com a doutrina espírita, né? Se você pegar na Gênesis ou no Livro dos Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, você vai encontrar que Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. E eles vão se unir e vão fazer uma caminhada quase que eterna, né? Porque em algum momento o princípio espiritual vai se desligar do princípio material lá em cima, na dimensão dos espíritos puros, praticamente, não totalmente. Muito bem. Então você começa ali a jornada. Deus criou e começa um processo de ligação, onde o princípio material precisa se ligar ao material, ao espiritual, e com a força da vontade eles vão criar ali o quê? Vai criar um processo. Mas você concorda que esse processo ele vai depender de muitas coisas, não só isso. Não basta ter a vontade, o princípio espiritual e o princípio material. Não basta. Precisa muito mais coisas do que isso. Então, existe na simbologia uma coisa que diz assim, olha, Deus, quando criou o universo, e aqui nós estamos falando disso, da criação, início da criação, e quando ele criou o princípio espiritual e material, que dará origem a tudo que existe na matéria e na espiritualidade, ele assinou a sua obra, como se fosse uma obra de arte, né? Pensa numa obra de arte. Vocês sabem que os pintores, os escultores e outros mais assinam as suas obras, porque ele quer deixar registrado. Quem fez isso aqui foi eu. Então, Deus assinou a sua obra. E essa assinatura está onde? Está no segundo nível. O que tem no segundo nível? A criação da consciência. Comenta sobre as cores. A Grace está falando para comentar as cores, eu vou comentar depois que eu chegar no sétimo nível, quando todas as cores estiverem aí. Mas está certo assim. Mas assim, a consciência, a gente quando pensa em consciência, a gente pensa no ser humano, tá certo. Mas não é só isso. Os animais têm consciência, não como a gente, mas tem alguma. É um germe de consciência. Assim como os animais têm um espírito diferente do nosso, assim como os animais lá no início da sua jornada têm um espírito, um germe, né? Também tem um germe de consciência. Tá? E aqui, quando nós estamos falando que criou a consciência, não é a criação da consciência tal qual a gente conhece agora, porque nós estamos na sétima dimensão, nós estamos aqui embaixo, nós vamos entender esse processo. Aqui, essa descida, pensa numa descida, o que está acontecendo aqui? São sedimentações. Então, vamos fazer uma simbologia aqui fácil. Você tem o ar, o gás, você tem a água, você tem o gelo. Pensa nesses três. Então, o vapor, o gás vai se condensando, sedimentando, vira água e pode virar gelo. Então, é assim, sedimentação. É como se fosse uma condensação, uma materialização cada vez mais, mais material, mais animal, conforme você vai descendo. Conforme você vai subindo, você se equipara ou chega perto de quem? De Alfa. Que não está aqui, está numa outra dimensão. Você nunca chega lá, você chega aqui, próximo, né? Você chega próximo. Então, criação da consciência. E por que ele criou a consciência e por que a assinatura dele na sua obra está na consciência? E aí nós não estamos falando do princípio material, estamos falando do princípio espiritual. Porque se você for em Kardec, Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei divina. Porque tem uma lei que rege tudo, uma lei, só uma que rege tudo. E Kardec pergunta, onde está escrita a lei divina? E a resposta dos espíritos, uma palavra, duas palavras, na consciência. Então, na nossa consciência está escrito uma lei. E qual é a lei que está escrito na consciência? Qual é a lei divina que é uma só? Chama amor. Né? Não o amor, a gente não conhece esse amor que está na consciência. Tudo que está na nossa consciência colocado lá pelo divino são germes, né? São
sementes. E nossa responsabilidade nesse processo de evolução todo é um dia começar a fazer essas sementes brotarem, cultivando e crescendo. Quando isso começa a acontecer, você começa a subir de novo. Então, mas por enquanto eu estou explicando que na consciência existe que as leis, a lei e as leis. Ah, mas por que você falou a lei e as leis? Porque a lei de amor, todas as outras leis de justiça, de bondade, o próprio karma, a lei de ação e reação, né? A lei de ordem, todas elas têm um degrau de densificação, mas todas elas estão abaixo da lei de amor, inclusive a justiça, inclusive o karma, inclusive a bondade, todas estão ali. Então, a lei do Pai é o amor, e ele sabe que aquela lei que está na nossa consciência vai soltar ali as sementes das virtudes, né? E essas sementes é nossa responsabilidade. Então, se a gente pensar em nós e Deus, pensa assim: Deus dá todo o recurso. Pensa assim, Deus é o provedor. É aquele que dá todo o recurso, todos os recursos que existem no universo, para nós, para todos. E nós trabalhamos o recurso. Olha que interessante. Então, tudo que nós precisamos em qualquer época da vida, em qualquer situação, em qualquer mundo, em qualquer dimensão, lá vai haver recursos dados por Deus. Ele deu. São os talentos, né? Os talentos podem ser comparados a muita coisa. Aqui nós estamos falando que os talentos são os recursos, todos os recursos, o corpo, a matéria, né? As sementes, o espírito, o perispírito, tudo que existe é oriundo do princípio espiritual e material. Então, quem deu o recurso? Foi ele, Deus. Então, ele deu o recurso inicial e todo o resto segue leis e uma jornada. Leis e uma jornada. E aí vai. Então, assim começa, né? Muito bem. Então, está tudo registrado aqui, a assinatura divina, e a lei está ali na consciência, em forma de uma semente, esperando o momento em que ela começa a trabalhar. Então, aqui é o processo de criação dos corpos. Muito bem. Então, você já tem um princípio espiritual, você tem um princípio material, eles vão se unir pela força da vontade, vão começar uma jornada. A consciência em forma de semente está lá com a lei divina, é a bússola, né? Então, Deus criou e falou, agora vocês vão seguir uma jornada. Essa jornada vai levar milhões, bilhões de anos, não importa. Mas nessa jornada de vocês, eu vou entregar a vocês um mapa, uma bússola. Segue isso aqui que vai dar tudo certo. E é o quê? A consciência com a lei, né, de Deus, de como chegar a Deus. Como é que a gente faz para chegar a Deus? Vamos lá. Mas falta mais coisas, né? Nós, seres humanos, somos compostos de várias coisas. O que falta aqui? Está faltando a mente. Uma criação do campo mental puro. Aqui nós não estamos falando da mente humana ainda. Tudo que está aqui como se fosse projetos. É o mundo espiritual projetando a consciência, a lei divina foi colocado lá. Pronto, está aqui. Não é o momento de usar ainda falta os habitantes, faltam as pessoas, faltam os seres que vão utilizar isso, mas isso começa a acontecer. A criação do campo mental puro, por que precisa de uma mente, de um campo mental puro? Porque a consciência se instala lá. É para lá que a consciência vai, então ela precisa se fixar em algum lugar. Então, olha só, vai acompanhando, ela se fixa ali. E percebe que tudo isso aconteceu aqui, dentro da dimensão espiritual dos seres de luz. Ok. Entramos aqui, né? Aqui é a primeira dimensão, a segunda, a terceira, vamos entrar na quarta, quinta, sexta e sétima. Aqui já é uma dimensão material. Mas essa dimensão material que está aqui, ela começa com uma coisa que está antes do reino quântico, que a gente já viu falar, os quânticos, né? Os quarks e antes dos quarks, tudo isso. E mais coisas que vão aparecer que a gente não sabe. Então, está tudo aqui. Porque a matéria, como conhecemos os átomos, os quarks, é só aqui. É mais ou menos aqui que aparece. Então, vamos ver o que acontece aqui. Tem o mental para o reino material ou reino animal. Então, o nosso mental, ele é um mental só, é um campo mental só, mas ele tem uma certa divisão, porque esse mental puro ele fica como se fosse livre, né? Livre
para quando o ser voltar para cá, vai usar isso aqui. Mas para essa parte de baixo, ele vai ter que usar isso aqui. É um mental que vai trabalhar com as coisas materiais, né? Então, o ser vai encarnar. Quando ele encarna, a sua mente vai estar voltada para onde? Lá para cima ou lá para baixo? Para baixo. Para baixo. Para as coisas materiais, para os prazeres, para os vícios, para os instintos, para as emoções, por todas essas coisas que a gente conhece do nosso mundo. Ele não vai estar voltado para lá. Porque senão a lógica da vida, da criação, não ia funcionar. Né? Você tem que fazer uma viagem e você tem que provar o que você é. Né? Olha a viagem. Então, esse mental ele tem uma subdivisão, que é o mental mais apegado, que vai se apegar às coisas materiais, é um mental que está preparado para lidar com as coisas da dimensão material. Tá? Então, está criado o reino, o campo mental. E quando vocês estudam André Luiz, vocês vão ver que lá no André Luiz ele fala do perispírito, nós vamos falar disso, mas ele fala que tem uma coisa que que coordena e que está além do perispírito, além, mas junto com o perispírito, que é o campo mental. Então, pensa assim, nosso corpo e o nosso cérebro, fisicamente falando só. Ora, o nosso cérebro está junto com o corpo, mas quem controla tudo? O cérebro. Então, pensa num campo mental e o perispírito. Ele está ali, só que quem controla tudo? O campo mental. Né? É como se fosse o perispírito do cérebro, da mente, o perispírito. Né? Então, é mais ou menos isso. Mas vamos lá, tem mais coisa que precisa. Então, nós já temos o princípio espiritual, o princípio material, nós temos a consciência, nós temos a mente, o campo mental que foi criado. O que mais vai ser criado aqui? Vamos ver. O corpo astral, corpo espiritual, perispírito, para vivência e relação com o mundo astral, o mundo espiritual. Mas entenda uma coisa, quando criou isso aqui, não é que criou um corpo espiritual, um perispírito, criou o plano, o projeto, está pronto. A hora que precisar está aqui. É assim que funciona, é assim que se fabrica, é assim que se faz. Porque todo mundo estuda e sabe, e a gente vai falar disso, que o perispírito ele usa o fluido do planeta onde ele está. Então, o perispírito vai ser criado com o fluido dos planetas onde eles estão. Mas o modelo é igual para todos. Então, assim, o plano de criação existe aqui. Está tudo preparado. Pronto. A hora que for usar, é assim que faz. Né? Então, aqui tudo é um processo de criação. De criação. Vamos mais um pouco. O que mais a gente tem? A gente tem o corpo etérico, ou aquele que eles chamam de duplo etérico, corpo de energia, né? Que a gente sabe que encarna, e quando a gente desencarna, né? Ele se desfaz. Tá? Então, aqui é como se fosse a energia mais ligada entre perispírito e corpo físico. Na hora que você morre, não faz mais sentido isso aqui. Mas é um corpo importante que também tem um plano para ele, tem uma criação para ele. Ok. Chegamos onde nos interessa? Chegamos aqui. E onde nós estamos? Nós estamos aqui na 7ª dimensão ou 7º nível. E o que acontece aqui nessa 7ª dimensão? Vocês concordam que a única que tem 2 aspectos, desce e sobe, estão juntos. Estão juntos. E quando estão juntos, ele forma como se fosse uma bacia. Né? Uma bacia. Por isso a gente fala bacia da evolução, a bacia da circunferência. Aqui são os humanos. Aqui são sobreviventes quase humanos. Né? Eu falo muito isso para as pessoas, porque esse mundo que nós vivemos, expiação e provas, nós não temos a humanidade desenvolvida. Nós somos muito voltados para os instintos, para os hábitos, para as coisas do dia a dia, para a matéria, para o egoísmo, para o orgulho, para as paixões. Isso tudo está lá na hierarquia de espírito que eu já passei para vocês, inclusive. Né? E é fácil entender. Então, aqui começa a vida material. Mas aqui não é o homem ainda. Se você pegar aqui, ó, no começo, bem aqui no começo, só para a gente entender, tá? O que existe aqui? Se a gente imaginar que o Big Bang, de 14 ou 15 bilhões de anos atrás, é o início, e a gente vai descobrir que não é, que tem mais coisa, mas vamos falar dele, que existe cientificamente. Se existe o início do universo, não é assim, mas vamos só para a gente entender, há 15 bilhões, 13 bilhões de anos atrás, essa é a nossa marca aqui, é onde começou.
Então, apesar da figura ser pequenininha, mas é isso aqui que está aqui. Nesse processo de densificação, porque você lembra que você tem aqui os átomos, você tem a escala de Mendeleev, né? A escala dos produtos químicos, que são aqueles que dão origem a todos os materiais que nós conhecemos, que são oriundos daqui, né? Aqui já é materializado, tudo acontece aqui. Explosões de supernova, explosões solares, os sóis que constroem os produtos químicos, é o nosso Sol, é o hélio, é o hidrogênio. Então, todo esse processo está aqui. Está aqui. Começa aqui. E milhões, bilhões de anos se passa para começar a aparecer alguma coisa. Aí nós vamos pegar esses bilhões de anos, vamos traduzir em 10 segundos. 10 segundos, chegamos aqui na Terra, a Terra se formou há 4 bilhões de anos atrás, e começa a aparecer os seres, né? Os animais, muito recente, se você pegar a teoria, o processo de evolução da Terra é muito recente, e quando você pega aqui o homem, se você considerar que o homem tem uma descendência, vamos falar assim, dos primeiros seres mais próximos que andaram, que eram bípedes, vamos falar do Australopithecus, há 3 milhões ou 3 milhões e meio de anos atrás, apareceu aqui, e aí foi, quando você tem lá o Homo erectus, aí você tem o Neandertal, e você tem o Sapiens. Há 200, há 100, já ouvi falar até 400 mil anos atrás. Essas datas mudam porque é muito complicado você definir um prazo quando realmente aconteceu essas coisas, né? Então, aparece aqui. Quando aparece aqui, nós estamos falando do humano. E quando você está falando do humano no nível de um sapiens, isso aqui já se desenvolveu, isso aqui, não isso aqui já está tudo instalado. Ou seja, todos esses processos planejados e criados se instalam em nós, seres humanos. Para quê? Para que eles se instalam? Vamos pensar. Para que nós possamos ser humanos, senão nós seríamos só irracionais. E nos dá a oportunidade de entender isso aqui, isso aqui, que existe felicidade, que existe luz, que existe paz, que existe justiça, que existe bondade, tudo isso existe se as pessoas seguirem nessa direção da lei, não é? Senão, vai existir outras coisas. E que são as outras coisas? As consequências de não seguir a lei. E as consequências de não seguir a lei é repetir o ano. Repetir e repetir e repetir, repetir, repetir. É como uma bacia que você não sobe, você escorrega e volta, escorrega e volta, escorrega e volta, né? E assim vai. E isso aqui tem também, essa bacia com essa corzinha marronzinha, tem uma simbologia que é muito interessante, mas que ela tem a ver com esse assunto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas lá na Idade Média, as pessoas... E ainda tem essa cultura de não tomar muito banho em outros países, isso a gente sabe que tem, né? Mas não era comum as pessoas tomarem banho, mesmo em lugares quentes, não era muito comum. Então, como é que fazia? Não tinha água encanada, não tinha água assim como tem fácil, né? Tinha os rios, tinha que carregar água, aquela história toda, aquela situação. Então, o que se fazia? Tinha assim, tipo uma banheira, né? Um negócio grande, enchia aquilo de água para as pessoas tomarem banho. E aí, como é que era? As famílias eram grandes, tinha uma ordem para tomar o banho. Era uma água só, gente, não ficava trocando água, não. Enchia a bacia. Quem tomava banho primeiro? Quem era o primeiro da fila? O mais importante. Quem era o mais importante? Era o pai, era o homem, lógico, né? Só podia ser, tinha que ser na Idade Média. Então, ele entrava e tomava banho. E pode pensar que, em geral, ele era o mais sujo, que é o que saía para a rua, para trabalhar, para fazer, mexer na roça, sei lá o quê. Tomava o seu banho, saía dali, entrava a mãe, tomava o seu banho. E assim sucessivamente, todos os filhos, dos mais velhos para o mais novo. Quem era o último a entrar no banho, na banheira? Bom, se tivesse um bebê, era o bebê.
E aí, na Idade Média, tinha uma piada que falava assim: vamos procurar se o bebê está na banheira, porque a água já estava toda suja, sumia. Olha que coisa, louco esse negócio. E aí, por que nós colocamos esse simbolismo aqui? Porque é isso. A gente some dentro dessa bacia. A gente some nos nossos vícios, a gente não encontra essa luz. A gente desaparece aqui dentro. E a gente fica ali rolando, 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 rolando e não sai. Esse é o processo da reencarnação. Esse é o processo da reencarnação e a gente não sai. Ok, estamos aqui, né? Então, aqui é onde nós vivemos, com toda a materialidade mais densa que existe no universo, está aqui. É a nossa vida material. Mas, de tanto rolar para lá e para cá, em algum momento algo acontece, ou algumas coisas acontecem na vida das pessoas, que elas percebem que tem que procurar alguma coisa além. Não é só as coisas materiais, porque a própria consciência ela vai mandar alguns sinais para todos os seres, não tem jeito, com certeza. Todos vão em suas vidas receber sinais que podem ser observados e refletidos pela pessoa numa encarnação, na próxima, na quinta, na sexta, não sei, mas em algum momento vai. E quando isso acontece, você pode dar sorte. Isso não existe, tá, gente? Eu estou falando isso porque é uma maneira de falar. Sorte e azar não existe. Porque sorte e azar, se existisse, Deus não existiria. Tá? Sorte e azar. A vida não dá sorte e azar para ninguém. Ela não aceita, ela não admite isso na vida. Então, você pode ser uma pessoa que conheceu, por exemplo, o espiritismo, uma filosofia espiritualista, uma religião que não é muito dogmática. Você pode se encontrar nessa situação, ou pode até ser uma pessoa que não tem religião, mas busca conhecer sobre a vida, busca conhecer sobre as coisas espirituais, sobre você. Opa, algo está mudando com você aqui. Você vai para o lado de cá. Ó, aqui é uma subida, aqui é uma descida. É sedimentação pura, matéria pura. É tudo que é mais pesado. É egoísmo, é paixão, né? É orgulho, são as vaidades, a maledicência, a guerra, a morte, o assassinato. Pega essa lista toda e joga aqui no fundo do poço, no fundo da bacia. Aqui é quando você descobre alguma coisa e você começa a buscar. E é um processo lento. Porque imagina que você levou milhões ou milhares de anos construindo você. E todos nós, em geral, com raríssimas exceções, no geral, o ser humano de um planeta igual a esse, ele tem uma construção muito sólida, muito potente, muito forte. De quê? De instinto, de hábito, automações, né? Hábito, vícios. E aí, quando você pega o vício, você abre o que são os vícios, é uma quantidade enorme de coisas. E aí você até assusta, que você começa a ler e você fala, ué, mas isso aqui é tudo que eu sou. E você se assusta mesmo, porque é assim. Né? É assim. Isso não é para assustar, é para a gente entender e o que é que nós temos que fazer. Nós temos que fazer alguma coisa. Ah, nós estamos fazendo, estamos mesmo, nós estamos aqui, ó, juntos, estudando, falando disso tudo. Isso é um despertar. Pode ser até um despertar lento, porque o despertar intelectual e o despertar de informações, ele não é igual ao nosso despertar interno. Né? Não é igual ao nosso despertar que muda a nossa vida. É diferente, mas vai começando a acontecer, vai começando a acontecer. Aí você começa a subir. Em algum momento, você passa a desenvolver uma coisa que se chama sentimentos. E aí vem uma primeira informação importante. A gente escuta, a gente ouve, a gente lê, sentimentos e emoções, tudo no mesmo balaio. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Emoções estão aqui. Emoções são coisas explosivas, são hábitos costumeiros que a gente tem que desenvolver em milhares de anos. Né? Então, você tem uma raiva, você explode. Sentimentos, não. Sentimentos são desenvolvimentos conscientes. Olha isso. Você usa uma lei divina que está aqui e você desenvolve sentimentos. Né? É um aprendizado. Quando você começa a fazer isso, você vai substituindo devagar sentimentos pelas emoções. Não que elas acabem, mas você vai aprendendo a dominar as consequências das emoções. Porque as emoções também não são só ruins, são boas. Elas nos ajudam em muitas coisas na vida. Tá bom, você está subindo. Né? Sentimentos.
Ok, você está na quinta dimensão. Olha só, você, além de desenvolver sentimentos, você começa a ter um estado consciente do plano astral. Opa! Plano astral, mundo espiritual. Eu sou médium, às vezes eu sonho, às vezes eu percebo que eu vou no mundo espiritual e que lá eu faço coisas e eu vejo que isso não é sonho, é algo que aconteceu. Isso é um processo de consciência. Mas essa consciência aqui, ela não é uma consciência especificamente mediúnica, é uma consciência verdadeira, não é que mediúnica é falso. É uma consciência que independe da mediunidade. Você desenvolveu a sua espiritualidade de uma forma tal que você vai ao plano espiritual e tem consciência não plena, mas tem consciência de quase tudo que você faz lá e aqui. E você até planeja fazer coisas no plano espiritual, né? Eu li um livro uma vez que tinha um homem que tinha uma família, tinha uma filha e mais umas 2 ou 3 pessoas, e eles tinham um nível tão alto de desenvolvimento de sentimento que eles conversavam entre eles e o mentor da reunião deles falou, olha, hoje então nós vamos lá para resolver aquilo, vamos conversar com fulano, você vai junto, assim, conversando como se fosse assim, uma coisa, um compromisso que a gente iria ali no lugar tal para se reunir. E eles faziam isso. Eles iam, trabalhavam, voltavam, discutiam depois na reunião. Esse é um nível muito alto de desenvolvimento de sentimentos que te proporciona trabalhar aqui. Porque os sentimentos não são explosões como a emoção. Se você não tem sentimento, só emoção, você vai para lá e tudo que te chocar, você vai com uma emoção explosiva. Ela explode. O que você vai fazer com ela é outra coisa, mas ela vai aparecer. E quando você desenvolve sentimentos, é o que você usa no plano espiritual, né? Aí você tem várias coisas que você vai desenvolver, né, dentro do sentimento. Tá? Então você pode falar, olha, o sentimento de compaixão, a compaixão é uma virtude, o sentimento está ligado às virtudes, né? A fraternidade, você vai desenvolver a fraternidade, o desejo de ser bom, o desejo de fazer o que é certo. Tudo isso vai te proporcionar você trabalhar também no plano espiritual com mais consciência. É outro nível. Olha, você já saiu da bacia. Já saiu da bacia. E está subindo para se tornar um humano. Você percebe que nessa linha divisória, você sai do humano para outra coisa. Vamos mais em frente um pouquinho. E aí, você se torna totalmente humano nesse nível que é o mental. Ó, está no nível do mental, né? E aí, a Grace falou das cores. Aqui, ó, as cores. Essas cores são as cores do chakra e são também as cores do arco-íris, sendo que essa aqui é a cor índigo, que está relacionada ao nosso chakra coronário. O índigo é do... Não, esse aqui é do frontal. É o lilás, que é. Esse aqui é do coronário. Esse é o do frontal. O índico é do frontal. Esse é do laríngeo. Esse é do cardíaco. Cardíaco. Eu não lembro todos. Solar. Esse aqui é genésico. Não, genésico é o vermelho. Básico. É o último. É o último que tem, eu não lembro o nome. Mas está aqui. Então, eles seguem essa ordem do arco-íris, seguem dos chakras, né? Eu coloquei porque eles também ajudam a gente a ter uma visão e fica fácil guardando essas coisas depois para lembrar. Nossa mente tem umas artimanhas interessantes. O que é um totalmente humano? Ainda encarnado, mas o que é totalmente humano? É um ser desperto. Desperto significa o quê? O que você desperta? A consciência. Um ser desperto é aquele que tem plena consciência das coisas, das leis, sabe o que está fazendo, não entra em automatismo, em hábitos que degradam, ele está totalmente desperto e o seu mental, que é um mental ligado aqui ao mundo material, ele começa a se purificar, ele vai subir, ele vai do lado de cá, tudo bate para o lado de cá, tá? Então ele vai subir para um mental puro, vai se purificar, se aproximando do mental puro. Daqui para baixo, reencarna e desencarna, reencarna e desencarna. E também não quer dizer que todos aqui estão encarnados. Aqui tem os espíritos encarnados que vão voltar para cá, fica rodando aqui, tá?
Passou dessa linha para lá, é uma divisão, talvez uma das mais importantes, depois dessa daqui, né? Da nossa evolução. É quando você vai para o reino dos espíritos evoluídos. Mas não é pouco evoluído, porque aqui também tem espíritos evoluídos, muitos evoluídos, mas aqui são os espíritos que a gente chama de espírito de luz, angélicos, né? E os puros estão aqui também, bem aqui em cima. O que aconteceu aqui, então? A consciência está totalmente desperta. E o espírito domina completamente a matéria e todos os seus efeitos. Ele tem domínio sobre tudo da matéria. Então, quando você pensa em vício, você está falando de coisa material. Quando você pensa em paixão, você está falando do corpo e das coisas materiais. Quando você pensa em todas as coisas que estão relacionadas aos vícios, ao orgulho, ao egoísmo, está tudo relacionado a esse mundo aqui. Este já domina tudo isso. Nada disso afeta esse espírito. Então, ele está no reino daqueles que encarnam, se precisar, se tiver uma missão, senão ele não precisa encarnar mais. Saiu da roda do mundo material. Vamos mais um pouco. Subiu. Para onde? Aqui acontece uma coisa interessante. É uma entrega total ao divino interior. Totalmente. E aqui acaba o último vício do ser humano, ou a virtude mais importante, que está no Livro dos Espíritos, não lembro o nome da questão, mas é fácil. Kardec pergunta aos espíritos, né? Se de todos os vícios que nós conhecemos, qual é o mais, aquele que mais separa a gente de uma evolução? E os espíritos respondem, interesse pessoal. Você vai vencendo tudo, depois que você venceu tudo, vai ficar faltando vencer o interesse pessoal. Porque o interesse pessoal é muito sutil quando você vai chegando aqui para cima. É muito sutil. Se você pensar hoje com a nossa cabeça de espíritos de planeta de expiação e prova, você fala assim, olha, interesse pessoal é egoísmo. Tá bom, é egoísmo. Mas é muito mais do que isso. Porque você pode pensar assim, não, mas eu estou estudando, eu estou praticando, eu estou fazendo as coisas porque eu preciso fazer, ou porque eu quero evoluir, ou porque eu preciso fazer as coisas espirituais. E tudo isso é interesse pessoal. Mas tudo bem, porque é o nosso processo. Mas isso também vai ser vencido. Você não vai fazer o bem, você não vai atender aos desígnios de Deus, você não vai amar porque você precisa ou porque é importante seguir a lei. Não, é porque não. Oi? Ou porque quer evoluir. Ou porque quer evoluir. Não, não. Você vai fazer isso porque você entregou-se. E aí você vai lembrar de Jesus, de Paulo e de outros. Quando Paulo falava sobre Jesus, né, não sou eu que falo, é ele que fala em mim. Estava entregue totalmente. Jesus falava isso muito de Deus, que não era ele, era o Pai que fazia por ele. É uma entrega completa, não tem mais nenhum interesse de se colocar, como Jesus fala, a mão esquerda, a vossa mão direita. Não sabe, não precisa. Ele sabe que ele está ali para fazer as coisas, e ele quer fazer as coisas porque faz parte da essência daquele espírito. Então, essa é a segunda dimensão. E aí? Tem mais? Tem. Tem a primeira. E o que acontece na primeira? Você subiu um nível mais alto que você podia subir, que é o primeiro nível. E aí você está falando dos espíritos crísticos, os angélicos, os nomes que as pessoas dão, né? E aí o que acontece aqui? Acabou? Não. Aqui começa a luta. Que luta é essa? É outra luta, não é mais nessa situação. É uma luta que você vai de encontro, né? Você vai de encontro, é como se fosse uma espiral. Várias milhares, milhões de anos você vai encontrar mundos, ajudar a revolução, ajudar a evolução, ajudar a evolução, ajudar a evolução. E isso não para, porque é eterno. Você se torna um Cristo, você vai trabalhar junto a Deus, co-criando, administrando, né, fazendo coisas. Isso é a sua paz, é a sua felicidade, é tudo que a gente pode falar com palavras que não devem significar nada para eles, né? Mas é uma maneira da gente entender, né? E é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês, para que fique guardado na mente de vocês esse processo da criação que nos dá essa condição de compreensão.
o que a gente faz no nosso trabalho aqui de doutrina é que depois que a gente faz tudo isso, a gente faz essa elipse aqui, né? Que é onde a gente fixa os nossos 5 meses de estudo sobre desenvolvimento humano. Aí a gente trabalha aqui. Muito bem. E aí a gente vai finalizar com o nosso material, que fala do último tema desse tema 4, o último assunto, que é o fluido. Mas a gente já sabe o que é fluido, já entendeu que tem um fluido cósmico universal que inicia tudo, né? Então ele vem dizendo para nós assim: fluido é a designação genérica dos líquidos e gases. Por quê? Em oposição aos elementos sólidos, propriamente ditos, possui a capacidade de escoar com grande facilidade. Classificados como matéria, os fluidos originam-se, obviamente, do fluido universal. Allan Kardec anota: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Matéria cósmica primitiva, princípio material. É disso que nós estamos falando, né? E o André Luiz falava disso, da questão do éter. E foi muito contestado, mas hoje a própria ciência está caminhando em algo de matéria escura, porque tem uma matéria escura, que o universo que nós conhecemos é só 5%, 4%, não sei o número, que o resto é matéria escura, quer dizer, o resto é alguma coisa que eles não conhecem. Pode ser esse fluido, provavelmente, é o fluido que inunda toda a vida espiritual e material, né? Então, esse é o fluido de que nós falamos ali. Aí ele fala mais aqui, ó, essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria. Então, ó, são forças que são combinadas de acordo com cada situação, né, material falando. Aí você está falando de energia, você está falando de calor, você está falando de local, está falando de 1000 coisas diferentes, 1000 variáveis. Localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação e de acordo com as circunstâncias e os meios. São conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade. Então, a gente conhece algumas dessas aqui. Os elementos fluídicos do plano físico ou do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes, que, como energia, se expressam de diferentes formas: sonora, luminosa, calorífera, eletromagnética, mental e etc. Então, nós estamos falando de quê? Olha, o que a gente escuta muito do mundo espiritual? A gente escuta a palavra vibração, fluídico, sintonia, não é isso que a gente escuta? Iluminado, escuro. A gente escuta tudo isso. E o eletromagnético a gente escuta bastante. Tudo isso são situações onde os espíritos utilizam os fluidos em diversas maneiras que eles se apresentam para construir e para fazer coisas importantes no universo, no mundo material e no mundo espiritual. Então, os fluidos é como se fosse assim, lá do fluido cósmico universal, que é o primeiro, que é o princípio, eles vão se transformando e gerando vários tipos de fluidos utilizados em quê? Em várias coisas diferentes, pelos espíritos e pelos humanos também. Ok. Importa assinalar que o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob 2 estados distintos. Então, o fluido cósmico: o de eterização e o de materialização. Então, de eterização ou de imponderabilidade, quer dizer, não se pode pesar, considerado o estado normal primitivo. Então, o estado normal primitivo inicial é eterização. Comum no plano espiritual, não é uniforme, sofrendo infinitas variações, muito além das que ocorrem no plano material. Então, você encontra o fluido cósmico universal em 2 situações. Na primeira, que é a parte primitiva, é onde você encontra ele no estado normal primitivo. E o B, o de materialização ou de ponderabilidade, que pode ser pesado, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. Estes predominam no plano físico. Então, o que você está entendendo? No mundo espiritual é mais fácil você encontrar o fluido eterizado, ou seja, imponderável. Dele origina tudo, inclusive o mesmo fluido no mundo material, que predomina no plano físico, que ele se transforma em várias coisas que nós conhecemos, conforme ele falou ali atrás. Tais estados não são absolutos e têm um ponto intermediário,
que é, segundo os espíritos superiores, o da transformação do fluido em matéria tangível. Então, se quem viu o vídeo, eu não mostrei isso aqui, mas existe um momento lá no vídeo, existe um momento lá no vídeo que a gente mostra de uma forma simbólica esse processo aqui. Esse processo aqui é quando a matéria acontece lá no reino quântico, antes disso. Então, é um filminho que a gente passa e a gente mostra como eles passam os fluidos do mundo espiritual para o mundo material. E isso é simbólico com algum aspecto científico, mas bem simbólico. Deixa eu ver aqui. Tá. A ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos. Não, aqui fechou. Nós fechamos o assunto, a Grace vai fazer um comentário e, na semana que vem, a gente entra em perispírito e princípio vital. Então, gente, eu queria comentar com vocês, aliás, foi sobre o texto que o Roberto postou no grupo, que eu achei excelente, falando sobre a questão da escola mediúnica e das reuniões de desobsessão. Excelente. Muito bom, Roberto, muito bem colocado o texto, né? Esclarecedor, e mostra com clareza a responsabilidade de nós na condição de médiuns, né? Para poder até merecer a confiabilidade, né, da espiritualidade para delegar um trabalho que se faz necessário, às vezes, em auxílio aos irmãos em maiores dificuldades, né, os casos que nós chamamos de desobsessão. Então, muito bom, eu não sei, vocês provavelmente todos devem ter lido, não sei se o Ednilson recebeu, Ednilson, ou não. Manda para ele. Vou te mandar, aliás, acho que poderia, Roberto, você adicionar o Ednilson, porque você manda os materiais super interessantes e ele não recebe. Depois vou passar, tá, Ednilson, seu contato para ele, e vou te encaminhar esse texto. Muito bom mesmo, que retrata com clareza, e como ele fala, né, que não depende de nós falar, não, agora, a partir de hoje, nós queremos fazer um trabalho com suicidas ou de desobsessão, não. Não depende diretamente da gente, dos participantes da reunião querer ou não, e sim ter a qualificação, vamos dizer assim, a capacidade, o compromisso, né, sincero mesmo, o comprometimento, né, porque trabalhar com mediunidade, gente, exige, não é só aquele momento que você vai à reunião. O seu comportamento fora da reunião, no dia a dia, é muito relevante. É muito relevante para que a gente tenha essa credibilidade e que seja um bom instrumento, né, para poder servir, ser útil para trabalhar, né, nesses casos, sobretudo, os irmãos mais sofredores, né? Então, fiz questão de comentar sobre esse texto, né? E que a gente possa realmente, que nós possamos nos empenhar para que possamos passar de uma reunião somente, de reunião mediúnica, de um estudo, para chegar um dia a ter o merecimento de fazer um trabalho assim que não seja importante, esse primeiro momento que nós estamos trabalhando, aliás, é aí que a gente começa, né? Ao comprometimento, às percepções, a você se adaptando na questão do intercâmbio mediúnico, mas que a gente possa fazer isso com responsabilidade, com bastante amor, com bastante seriedade, para que nós possamos merecer também ser úteis, né, a espíritos que estão tão necessitados. Eu achei uma coisa interessante, Roberto, na mensagem, que é uma mensagem muito longa, mas eu li tudo com calma e fui percebendo assim, que tinha uma informação e tinha a origem. Tinha informação, tinha origem. Eu falei, gente,
Isso aqui é uma aula, ou 2 ou 3 aulas para um grupo mediúnico. É você pegar aqui o livro e falar, olha, está aqui, está no livro tal, vamos abrir um pouco mais, vamos lá ver. Dar a fonte. Isso é muito importante. Hoje em dia, isso é fundamental dentro da doutrina espírita, é você mostrar e falar, a fonte está aqui, a fonte está aqui. Porque tem muitos riscos aí no nosso mundo atualmente, né? É importante a gente saber a fonte para que não fique assim, nada pensando, que é algo que alguém particularmente falou. Achei ótimo, achei excelente. Então, vem a fonte que te dá embasamento para que você possa pesquisar. E como nós temos ainda 5 minutinhos, eu adoro contar uma historinha. A Grace gosta. Me foi bem lembrado que quando ele falou aí da questão do interesse pessoal, lá no último estágio, né, que quando os espíritos, quando Kardec pergunta o que nos diferencia um espírito, né, por mais evoluído que esteja aqui na Terra, dos espíritos mais angélicos, né? Então, e os espíritos respondem assim, curto, bem objetivamente, o interesse pessoal. E aí vem a questão, o que é esse interesse pessoal? A gente faz, às vezes, trabalhos voluntários, a gente faz tantas coisas bacanas, tudo, né? Falo, não espero nada em troca, né? Não estou fazendo nada por alguém, com algum interesse. A gente tem essa ideia, né? Mas aí vem, né, a espiritualidade esclarecendo que sim, nós temos ainda, mesmo em níveis de espírito já mais evoluídos e mais conscientes, ainda existe o interesse pessoal, nem que seja o interesse de ser melhor. Eu tenho interesse, eu estou fazendo algo porque eu preciso evoluir, estou tomando conta de um grupo de espírito, de encarnado, desencarnado, fazendo uma grande obra, porque o único interesse, não quero nada, só quero mesmo, tenho o interesse de ser um ser humano melhor, de estar sendo útil. Isso é interesse pessoal, para ver como a coisa é complexa. Né? E não adianta a gente pensar assim, mas aí não tem jeito. Não, a gente não vai se livrar do interesse pessoal, porque ele também é uma força que nos empurra a crescer. Mas quando a gente chega lá naquele nível e não tem mais interesse, é porque a força que nos faz é diferente, é completamente diferente da força que nos faz crescer aqui. Lá é outro nível, você não tem mais nenhuma preocupação em crescer, em agradar, não existe isso, é outro mundo. Meus queridos amigos, obrigado pela atenção aí, de vocês terem ficado aí conosco. Ednilson, até amanhã. Depois vou te mandar uma mensagem sobre amanhã. E a semana que vem estaremos aí de novo, se Deus quiser. Gente, muita paz, muita luz para todos vocês. Que Deus nos abençoe, que abençoe o trabalho de vocês, a casa de vocês. Estamos encerrando aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem Boa com Deus. Continuação de aula. Um abraço, um beijo a todos.